Vamos lá para a Suma Teológica. E aí, de novo, como vocês podem ver, sumiu a energia elétrica ontem de noite. E aí zerou tudo. Eu acho que estava na página 250 e alguma coisa. Vamos ver, olha lá. 260. Aqui. Artigo 8. Quem vê a Deus em sua essência, vê tudo em Deus. Como é que Tomás de Aquino vai lidar com essa situação? Vamos ver. Quanto ao oitavo, assim se procede. Parece que quem vê a Deus em sua essência, vê tudo em Deus. Ou seja, adquiriu que se você ver Deus na sua essência, eu sei que eu estou travado, você vai ter a onisciência. Será que vai ter onisciência mesmo? Agora, pois é, né? Quem anda estudando sabe que, bom, se eu sou um ser composto e se necessita da luz da glória de Deus para eu conseguir ver alguma coisa de Deus de fato, como é que vai ficar essa questão aqui de ser onisciente, certo? Como que fica essa questão de ser onisciente, né? Então, nós temos que pensar a respeito, né? É onisciente ou não é onisciente? Como fica isso? Com efeito, Gregório diz, aqui está defendendo que sim, ó, vê tudo em Deus. Quem vê a essência de Deus, vê tudo em Deus, portanto se torna onisciente, né? Colorário necessário aí. Com efeito, Gregório, no seu quarto capítulo do Diálogos, então agora tem um argumento teológico possivelmente vindo aí, daí a necessidade da citação disso aqui. Não podemos esquecer que Tomás de Aquino é guiado pela fé, é um teólogo, mais do que um filósofo, e que o Aristóteles que Tomás de Aquino usa para suas proposições não é o Aristóteles grego, é o Aristóteles de Tomás de Aquino, portanto é o Tomás de Aquino. Certo? Quando a gente fala assim, o Aristóteles não é o Aristóteles grego, mas é o Aristóteles de Heidegger. Esse Aristóteles de Heidegger é o próprio Heidegger. É a mesma coisa. O que nós estamos lendo aqui é uma apropriação da filosofia de Aristóteles transformada pela fé e pelas categorias de Tomás de Aquino. Certo? Só uma coisa. Tomás de Aquino tinha acesso às obras de Platão? Só indiretamente, e ele não leu Platão diretamente. Aristóteles ele tinha. Tá bom? Então, ele só. E Plotino ele chegou a ver, agora, Platão não. Tá bom? Então ele dialoga com outras coisas aqui, outras categorias. Tá bom? Só indiretamente ele chega em Platão. Tá bom? Então, através de Aristóteles. Só para a gente já ter uma base fundamental no campo filosófico, para a gente não perder a ideia. Esse sua essência vê tudo em Deus, Vitória, tem a ver com unimúltiplo. Certo? Que é uma questão platônica, mas que acaba acontecendo também em Plotino. E esse Tomás de Aquino leu. Outra coisa que a gente sabe que ele lia muito no campo da teologia, além da patrística, ele teve acesso a uma obra de 58, salvo engano, 58 doutores da época da patrística, e por isso ele colocou a Catena Áurea, um negócio assim. Está na introdução do volume 1 aqui da Suma Teológica, que está atrás de mim, ó. Tá aqui atrás de mim, Suma Teológica. É o volume 1 da Loyola, que é isso que a gente está vendo, está na introdução. Esses elementos que eu estou passando, não está saindo das vozes da minha cabeça, tá bom? Isso aí é o pessoal é, que de fato, né, tem uma super aplicação em cima da vida de Tomás de Aquino. Eu não gosto de. Eu não sou assim, entendeu? Eu não consigo ficar em cima da vida de alguém assim, falando, nossa, o que será que ele. O que Tomás de Aquino comia no café da manhã? Sei lá, entende? Agora tem gente que vai e consegue ver relação entre isso e o modo dele pensar. Eu só posso admirar esse tipo de pertinácia, assim, né? De persistência, né? De perspicácia, pertinácia, nossa, né? Bastante, né? Com efeito Gregório, portanto, Gregório, nós estamos dentro do campo da teologia. Vamos ver um argumento teológico. O argumento teológico não precisa de uma explicação racional para dar um sustento a ele. Por quê? Porque o argumento é fé e é fé revelada. De modo geral, tá bom? Se a gente for realmente ver especificamente como funciona o argumento teológico, não é dessa maneira que eu estou falando. Mas, de modo geral, como noção geral, a gente pode pegar desse modo que a gente consegue entender bastante coisa. Com efeito, Gregório diz: o que não veriam aqueles que veem aquele tudo que vê? Ora, Deus é o que vê tudo. Logo, os que veem a Deus veem tudo. Transposição meio
né? E a parte ontológica do ser humano? E a essência? E a composição entre ato e potência? E essência e existência? Substância e acidente? Forma e matéria? Foi tudo embora. Foi. Né? Você viu, já era, tal, aquela coisa mágica, pá, acontece. Tomás vai se opor, portanto, ao Gregório. Além disso, aquele que olha no espelho vê tudo que aí se reflete. Olha, o espelho ele é muito importante, por quê? Porque ele está dentro daquele princípio da maneira processual que ocorre a adequácio e a conformidade, a adequação e conformidade. A capacidade cogitativa nossa reúne os dados informados a partir dos órgãos sensoriais, numa imagem geral, depois vem a nossa capacidade discriminativa, discrimina e diferencia aquilo que está lá. E isso tudo está dentro da nossa capacidade cogitativa ou faculdade cogitativa. Deus, quando a gente pensa sobre ele, e aqui, de novo, aquele cuidado que a gente precisa tomar. Pode ser que Deus não é Deus. Esse Deus que a gente está pensando seja só um reflexo do nosso egoísmo. A gente está interpretando Deus de acordo com os nossos interesses. Aí cai aquilo que Jesus diz nos evangelhos, que assim, os comerciantes estão entrando na casa do meu pai. Certo? Então tem que tomar um certo cuidado aqui com... Mas tem outro jeito de interpretar Deus que não seja a partir do meu próprio eu? Não tem. Ah, então é sempre egoísmo? Não, cuidado. Não é sempre egoísmo. Por quê? Porque como estamos dentro do sistema de Jesus de Nazaré, portanto, o sistema do cristianismo, a gente precisa lembrar que existem referências que são da tradição e são dos evangelhos, portanto. Então nós temos que usar aquelas categorias. Não pode ser contraditório ou incoerente com Jesus. Esse é o ponto. Não dá para você sair do seu eu. Quando um artista pinta uma imagem de Nossa Senhora, ou de Jesus e assim por diante, tem sempre elemento do rosto dele lá dentro. Por quê? Porque a gente não consegue entender o mundo senão pela contraposição ou pela quaternidade entre eu, o outro eu e o mundo. Dentro dessa relação de quaternidade também, de reflexões, tá vendo? Por isso que o espelho é muito importante. A ideia de espelho, a ideia de imagem é muito importante, por quê? Porque a gente toma como fundamento o nosso eu, sempre. Agora, nosso eu, o que seria o egoísmo? O egoísmo seria a gente construir um sistema que leva o nome de sistema cristão, mas tem nada a ver com Jesus de Nazaré, tem a ver com aquilo que eu acho. A gente vem assistindo isso muito, né? Principalmente no campo político. Eu não sei por que carga d'água a pessoa acha que Estado e Deus andam juntos. Eu simplesmente não consigo entender isso. Agora nós temos uma discussão absolutamente inócua, perda de tempo no Congresso Nacional sobre o projeto de lei sobre abortamento. Filha, isso aí vai continuar acontecendo se regule ou não. É melhor ficar atento em relação a isso, que vai ter gente morrendo. Isso tem a ver com Jesus de Nazaré? Não. Não, então vamos lá, né? Vamos discutir um negócio que não vai dar nada. Você vai ter gente morrendo mais ainda, porque sempre vai acontecer, meu Deus. Então vamos regularizar. Pra quê? Pra punir. Punir quem? Pobre? Rico? Rico vai pra Argentina, França, etc. Vai blogar, ter abortamento e faz, meu amigo. Você vai estar discutindo condenação de pobre. Ah, porque o Senhor pune a nação. O Senhor não pune a nação. Jesus falou em algum momento que Jesus falou em algum momento que Deus pune a nação. Ele fala, ai de ti, Jerusalém, eu chorei aqui por vocês, porque eu tô falando que vocês vão ser destruídos, porque vocês têm uma política muito ruim, é isso que ele falou. Pois é, ele não falou que Deus ia punir Jerusalém. A política que Jerusalém estava desenvolvida em relação ao Império Romano iria levá-la para a destruição. Em função do quê? De resistências à violência. Jesus estava dizendo, não resista ao mal, acompanhe e desvie. Certo? E aqui o que a gente está fazendo em relação a esses projetos de abortamento é inócuo, não tem resultado. É só olhar, a pessoa vai continuar com o problema social do mesmo jeito. Por quê? Porque nós temos um problema que é diferente aqui no nosso país. Não adianta querer replicar um problema que é lá da Europa, aqui dentro. Não tem que proibir o abortamento. Na Europa é um nível, aqui é outro. Aqui nós temos famílias de gente que é constituída a partir de alcoolismo, o cara chega e estupra a mulher, não tem que ter filho. Tem, mas acontece que é da pessoa. Se você vai por esse lado da proibição da condenação, é para agradar a religiosidade comum das pessoas, mas não vai resolver o problema. Você vai condenar a gente a procurar abortamento clandestino e vai morrer. Aí vai ter uma mãe morta com 5 filhos esperando a mãe voltar para casa, não vai voltar.
Então, o problema não está no abortamento. O problema está na condição que leva a mulher a procurar um abortamento. Enquanto não atacar a condição, não é, Vitória? Enquanto não atacar a condição que leva a mulher a procurar o abortamento, não adianta falar, a lei não resolve. Ai, não, a lei, vamos fazer lei. Vamos fazer lei, porque daí proíbe e as pessoas obedecem. Hipócrita, você obedece a lei? Nem na missa a gente vai direito no domingo. Aí eu vou todo domingo. Bom pra você, mas você reza o rosário todo dia? Ah, reza. Você é dominicano, então você também, além de rezar o rosário, você reza toda a liturgia das horas todo dia? Ah, não, aí é muito, né? Liturgia das horas é chato, né? Eu sou o Senhor que te tirará dos reinos do e fará você cruzar pelo mar. Eu não vou ler, não vou rezar isso, não, porque isso aí daquela época lá, muito chato. É, né? E aí você fala que você cumpre a lei, não consegue nem cumprir compromisso dominicano, rapaz. Como é que é esse negócio aí? Como? Ah, não, mas eu canto música que é igual ao Salmo. Ah, é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Peraí, nada a ver, nada a ver. Salmo tem ponto correto para você fazer. O que é isso agora? Não é equivalência. Olha, tudo que nós estamos estudando aqui diz que Deus é onisciente. Se ele é onisciente, não há necessidade de você ficar assim, ai, Senhor, olha como eu sou bonitinho, me recompensa. Não há necessidade disso. O que a gente precisa pensar é um ponto a mais, que é qual? Isso, as pessoas que sofrem e precisa resolver a condição de sofrimento delas, diminuindo a necessidade, por exemplo, de procurar abortamento. E como que você faz isso? Aí sim é um estudo viável. Não vou falar, vou botar a lei lá porque sim, porque eu acho que o Senhor está falando para mim com o Espírito Santo no coração. Peraí, o acho não é, faz parte da tradição profética. A tradição profética vai lá ver a situação em cada lugar para ver o que está acontecendo, que pode ser melhorado. Mas que coisa! E agora essa discussão inócua, boba, boçal. Ah, não, abortamento, abortamento. Que abortamento? Não adianta. Ah, vamos botar a lei lá. Proibido de todas as maneiras de abortamento. Só vai morrer gente. Vai ficar morrendo gente. Então vamos legalizar o aborto? Meu filho, minha filha, não é uma questão de legalização, é uma questão prática. Vai acontecer, se vai acontecer, a gente tem que diminuir a contingência, só isso, não tem nada a ver com lei isso. Naquele momento que você se sente João Batista na voz do deserto, gritando no deserto para ninguém ouvir, entendeu? Ou então Jesus, quando Jesus fala assim, e a gente toca flauta, a gente toca tamborim, ninguém dança nessa porra, entendeu? É o que a gente vê. É evidente que não resolve. Quando que você já resolveu algum problema de assassinato falando a lei pune quem mata? A lei pune quem rouba. Olha a cadeia, tá tudo lotado lá. Por que tá tudo lotado? Sai gente pela janela de tudo quanto é presídio. Por quê? Porque não resolve. Tem que resolver a condição que dá. As condições que levam a pessoa. E aí você diminui o fluxo, com certeza. Você vai tirando as pessoas daquilo. Do que? Desse viés que leva elas a praticarem atos dessa forma. Tem que tentar diminuir a condição. E tudo isso tem a ver com o espelho que vê, que ó, um espelho vê tudo que aí se reflete. Se o nosso conhecimento é muito baixo em relação a condições sociais, a gente se reflete imediatamente na lei. Fala, a lei não vai resolver. Jesus diz que é a fé nele que resolve. O que isso quer dizer? O que é a fé em Jesus? Jesus tratava todo mundo chegando perto das pessoas e vendo qual é o problema que ela tinha. Isso resolve. Quando se trata de macroestrutura estatal, é a mesma coisa que resolve é ver o que está acontecendo nos grupos, quais as condições que estão levando aqueles grupos a procurar abortamento. A condição absolutamente precária da mulher brasileira, no geral, é que leva ela a procurar abortamento. E não é adolescente taradinha. Adolescente taradinha desse nível aí que o pessoal está achando que está condenando ali dentro, né? Que tem, é aquela que o pai e a mãe têm dinheiro para levar para a França, para tudo quanto é lugar, para fazer abortamento. Oh meu Deus, sabe, a discussão é vamos condenar mães que já trabalham, que já dão sangue, já vai tudo ali, eu vou condenar elas. Porque são elas que vão morrer. Tem que atacar a condição. Bom, mas voltando. Esse é um reflexo de uma certa crueldade que a gente mantém dentro da gente. Em vez de olhar para a condição da mulher, eu olho para a minha condição, olho o que está em volta de mim e digo que tudo é bênção de Deus, então Deus não pode me punir, porque senão eu perco meu conforto, então eu vou atacar o problema de um abortamento. Que é horrível, lógico, abortamento, todo abortamento é horrível, claro que é. Obviamente que é.
Porque você está tirando uma vida ali dentro, claro, mas a questão é que não vai parar por força de lei. Só para quando modifica condições sociais. E aí, o que cabe a gente que não tem muito poder é interferir em discussões, dando a nossa opinião para esclarecer e rezar, porque não tem muito o que fazer. E tentar ajudar quem está em volta da gente. Se a gente conhece gente que está numa condição muito precária, precisa ajudar aquela pessoa. Para ela não vir para o lado do abortamento. Ela vai, lógico que ela vai. Ah, mas é uma condição gigantesca estatal. Por isso a gente precisa ser esclarecido o suficiente como teólogo, como teóloga, para ir procurar força de Câmara de Vereadores, etc., para tentar ajudar as pessoas. Tem que ficar insistindo, não, mas aí não tenho tempo, tenho coisa para fazer, etc. É precisamente esse o problema. E é esse o problema que a lei não vai resolver. A lei, nesse ponto, parece que está querendo colocar uma condição de conforto para as pessoas não terem que reagir ao problema da condição excluída e precária da mulher brasileira. Tá na lei, não pode. Não, aí eu tô cobrindo meus olhos para a realidade miserável que a mulher brasileira tem, por isso tem abortamento. Ora, tudo que existe ou que pode vir a existir se reflete em Deus como um espelho, pois Deus conhece em si mesmo todas as coisas. Até aí tudo bem. Logo, quem quer que veja a Deus vê tudo que existe e o que poderá existir. Ixi, tá muito longe. Mas assim, o que é esse negócio que Deus vê em si mesmo? Porque Deus é ato puro, lembrou? Deus é ato puro. Deus sendo ato puro, ele é presente, passado e futuro, nele é imediato, instantâneo tudo. Então ele vê por sua própria capacidade tudo. Sem a necessidade de intercorrência do nosso tempo. Ah, mas eu não concordo que Deus seja isso, penso que Deus seja outra coisa. Certo, certo. Lembra que é um sistema que está aqui, um sistema de fé que tenta dar conta da revelação máxima que é Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, certo? Então aí você tem que construir todo um monte de sistemas e aparatos lógicos para você conseguir dar conta da revelação da fé e ampliar seu intelecto, certo? Ah, mas eu posso modificar algumas coisas que está aqui dentro? Ah, poder pode, é uma discussão teológica agora, não pode ir contra os dogmas, você desconfigura o sistema. Ademais, quem conhece o mais pode também conhecer o menos, como se encontra no Tratado sobre a Alma. Ó. Quem conhece o mais pode conhecer também o menos. Isso a gente escuta direto na graduação de Direito. Quem faz o menos não faz o mais. Quem faz o mais faz o menos. Né? Isso aqui está onde, então? Sobre a alma de quem quer? Do Aristóteles. Ora, tudo que Deus faz ou pode fazer é menos que sua essência. Não sei se tudo que Deus faz, pode fazer é menos que sua essência. Porque Deus é ato puro. Deus é essência pura. Então tudo que ele faz está de acordo com a sua essência, não menos. A não ser que a ideia aqui seja de colocar uma emanação de Deus. Aí é só Jesus e só o Espírito Santo, né, numa composição entre eles. Porque emanação pressupõe a mesma essência, a mesma natureza. Né? Não criação. Né? Criação não pressupõe as mesmas coisas. Logo, quem quer que conheça a Deus pode conhecer tudo que Deus faz ou pode fazer. Logo, quem quer que conheça a Deus pode conhecer tudo que Deus faz ou pode fazer. Não, de acordo com a sua natureza, né? Ademais, a criatura racional deseja naturalmente saber tudo. Sim, por quê? Porque daqui nós temos quase que um dogma aqui dentro. É uma consequência de um dogma, que Deus é o máximo conhecível, mas isso é razão, não é dogma, mas quase um dogma. A criatura racional deseja naturalmente saber tudo em função da nossa criação, e como nós fomos criados a partir da imagem e semelhança de Deus, então a gente tem esse impulso ao conhecimento. E o budismo, o que o budismo fala? Não tem a ideia de criação lá dentro. É dito que a gente tem uma capacidade cognitiva, vinda de uma auto-organização, do próprio universo em si mesmo, das causas e condições que se reúnem, que é o karma das pessoas. E quando começou o karma? No sistema budista não tem o primeiro motor, não tem a primeira causa eficiente, não tem. Então é um sistema que não tem problema com regressão ao infinito. O problema lógico de regressão ao infinito tá no budismo? Tá. Ele é vencido? Não, ele é aceito. Então como é que se manifesta o uno e o múltiplo lá dentro? O uno está na nossa cognição. O múltiplo está nas coisas. Certo? É um sistema também chinês. O sistema chinês do taoísmo também é assim. Ele pergunta assim, da onde vem a multiplicidade das coisas? Da onde vem o céu? Da onde vem a terra? A resposta vem do Tao. Tal. Da onde vem o Tao? Vem da sua própria natureza. Ele é em si mesmo, ou seja, auto-organização.
certo? Então, Ziran em chinês, né, é aquilo que fundamenta a autonatureza ou a auto-organização do tal. O tal vem de si mesmo, certo? Então ele é o primeiro motor, não é, porque o tal nunca é motor, ele é fluxo. Então é a auto-organização mesmo, tal é essa ordem que é vista nas coisas. Ser humano não tem jeito, né? Ser humano ele percebe a morte, ele procura pela causa, ele procura entender a ordem e por fim ele contempla a felicidade e a beleza, né? Então nós temos aqui, e esse deseja naturalmente saber tudo é porque deseja felicidade, deseja prazer, etc. Por quê? Porque está dentro da capacidade cognitiva. O budismo vai dizer está dentro da capacidade cognitiva porque ele é fundamentado numa realidade que é cognição. Então, pro budismo do século V, Vitória, chamado escola treinista ou Yogacara, todas as coisas permanecem dentro de um fundamento que é a própria mente. Mas essa é uma escola do século V depois de Cristo. Escolas que vieram antes disso não pensam dessa forma. Elas pensam numa auto-organização que se fundamenta em cima de uma extrapolação do sistema de 12 elos dependentes relacionados que o Buda explica, começando pela ignorância distorsiva e terminando pelo renascimento e morte como prisão. A ignorância que distorce os nossos fatores mentais, que distorce a nossa consciência, que dá origem ao nome e à forma. Nome e a forma dá origem aos nossos órgãos sensoriais. Esses órgãos sensoriais dão contato, esse contato dá o conhecimento, esse conhecimento leva para sede aflitiva, porque a gente fica desejando o prazer e evitar o sofrimento. Depois gera-se um apego em cima das condições de prazer. Depois gera-se uma expectativa, uma ansiedade em cima das condições de prazer. E disso vem o nascimento, e disso vem o envelhecimento e a morte. Isso é a pratityasamutpada multipada. Portanto, é um viés de compreensão, de prisão. Estou preso dentro disso. Do ciclo de nascimento e morte que me prende são essas cadeias. Quando eu rompo com cada uma delas, é um efeito dominó. Se eu romper com a ignorância distorsiva, eu rompo com tudo. Agora, o que é a tal da ignorância distorsiva dentro do budismo? É a imputação incorreta sobre o estatuto da realidade. Eu imputo que as coisas existem, que os elementos que eu percebo como experiência existem de maneira inerente, independente de causas e condições. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a visão da permanência dentro daquilo que existe é uma distorção. Na verdade, tudo é impermanente. Isso não é desconhecido da filosofia grega, é o Heráclito falando, basicamente, né? Só que depois tem um outro salto, que é o salto da vacuidade. Essa vacuidade quer dizer que não existe nada nas coisas criadas, elas são simplesmente vazias. Não existe nada nas coisas criadas pela mente, elas são simplesmente vazias, certo? Isso fala muito com a tradição cristã do criatio ex nihilo, a criação como fundamento no nada, certo? Vai falar diretamente. Porque isso aí pode ser que exista Deus. Se Deus for uma cadeia revelada fora daquilo que o ser humano consegue compreender, então Deus estaria numa categoria fora daquilo que o Buda também consegue compreender. Não existiria um problema diretamente aí dentro. Por quê? Porque exige uma revelação. A revelação é Cristo. E Cristo é de 500 anos após o Buda. Portanto, né, não tem um problema muito sério aí dentro. Mas, quando se fala assim, a criatura racional deseja naturalmente saber tudo, é um fundamento que se comunica perfeitamente com o budismo, porque o budismo, esse saber tudo, é o estado de Buda até onde se pode saber daquilo que é cognitivo. Agora, escapa ao budismo aquilo que está escrito aqui no sentido do ser humano saber tudo de tudo. Aí está falando de outra coisa, porque está falando da onisciência divina e aí precisa de um dado revelado que não está lá. Certo? Pegaram a ideia? Pegou a ideia, Nirvana? Então, se ao ver a Deus ela não sabe de tudo, seu desejo natural não ficará saciado e assim, vendo a Deus, não será bem-aventurada, o que é inadmissível. Logo, vendo a Deus, tudo conhece. Então, aqui nós temos algumas categorias meio doidas, né, que foram combinadas aqui dentro, como por exemplo, desejo natural não ficará saciado. E assim, vendo a Deus, não será bem-aventurada, o que é inadmissível. Logo, vendo a Deus, tudo conhece. Vamos ver como é que Tomás de Aquino vai sair dessa questão da finalidade da vontade, da finalidade do desejo. Em sentido contrário,
Os anjos veem a Deus em essência e, no entanto, não sabem tudo. De acordo com Dionísio, olha lá, lembra que eu falei que Tomás de Aquino gostava muito de ler o Dionísio Areopagita, porque ele acreditava, embora intuísse que não fosse, nos seus comentários sobre os nomes divinos de Dionísio Areopagita, ele intui que Dionísio não é o discípulo de Paulo. Porque ele sabe ler e fala assim, mas tem elementos aqui que não estavam na época de Paulo, como assim? Né? Então ele intui que tem alguma coisa que talvez não fosse. E de fato, posteriormente, a gente sabe que é o autor do século VI. Vocês me perdoem, porque, olha, eu sempre lembro as coisas com número romano, tá bom? Então, eu tenho certeza que é século VI porque eu li ontem isso, tá bom? Mas normalmente eu troco o pauzinho que tem depois do V, eu coloco pra frente porque eu tenho, acho que, algum processo de dislexo, entendeu? Então eu coloco assim, eu falo século IV é século VI. E o contrário também acontece. Às vezes eu acho que é século IV, é século VI, às vezes é século VI, é século IV, tá bom? Então você tem que me perdoar aí nesses dois séculos. Normalmente tá com alguma coisa que acontece que eu erro essas composições, tá bom? Então, os anjos inferiores são purificados de sua arrogância pelos anjos superiores. Os anjos inferiores são purificados de sua ignorância, não arrogância, de sua ignorância pelos anjos superiores. Ou seja, né, os anjos superiores comunicam aos anjos inferiores aquilo que eles não são capazes de conhecer em Deus, ainda que venha a Deus em sua essência. Ó. O que ele está querendo dizer aqui, de certa maneira, é que tem casta entre os anjos. A gente chama de coros, né? Os coros celestes. Mas é casta. Por quê? Porque existe um bloqueio na natureza fundamental do anjo. E aí a Vitória tá assim, mas isso aí vai se refletir na estrutura social, lógico. Não pode esquecer que a leitura aqui é uma leitura imperial romana e a leitura depois posterior medieval é uma leitura com monarquia no centro. Daqui a gente consegue entender por que é que alguns tomistas brasileiros, particularmente de alguns movimentos dentro da Igreja Católica, como TFP e outros, querem a monarquia de volta. Por quê? Porque eles entendem o sistema de Tomás de Aquino, na organização social que Tomás de Aquino coloca, como sendo a melhor possível. Porque Tomás de Aquino, não, a Igreja Católica superou isso, quando disse assim, no Papa Leão XIII, isso é educação básica, inicial. Ele não está querendo dizer que é a principal, ele disse a básica, água nas canelas, depois tem que ser superado. Superado em que sentido? Aprendendo as composições que tem hoje. O que se quer desse pessoal assim, é voltar para a monarquia para conseguir encaixar isso aqui na realidade, forçar a realidade. É complicado. Depois da Evolução Industrial, depois do Estado Moderno, depois da aquisição dos direitos, das cartas fundamentais, que são as constituições federais, os acordos de vontade, depois de Rousseau, Montesquieu, Hobbes, vai ficar um pouco complicado, entendeu? De aplicar isso aqui das castas angelicais reflexas na estrutura humana. Não vai dar certo mais, né? Já passou esse momento, né? Mas eles continuam insistindo porque eles acham que vai dar certo transformar a monarquia de volta, trazer os descendentes de Dom Pedro pro trono brasileiro de novo, mas que coisa, né? Obviamente que as pessoas nem sequer vão pensar nisso. Mas vocês sabem que a série de Netflix tem grande impacto nisso, né? Séries de monarquia que ficam colocando o rei e a rainha, isso vai afetando o imaginário popular, né? E as pessoas não se ligam que a Inglaterra, por exemplo, tem uma batata quente gigantesca na mão porque a família real tem gastos e tem que ser sustentado sobre tributação. Você tem que pagar mais imposto para eles sobreviverem. E não é pouca coisa, não, porque os ingleses reclamam de estar pagando o imposto para sustentar uma figura de rei e rainha que não funciona para nada. Quem decide é o parlamento. Né? Então, essa questão ela tem que ser entendida muito bem. Né? Além disso, os anjos ignoram os futuros contingentes e os pensamentos dos corações, coisas conhecidas apenas por Deus. Por consequente, quem quer que veja a essência de Deus, não vê tudo. Por consequente, quem quer que veja a essência de Deus, não vê tudo.
Respondo: o intelecto criado ao ver a essência divina não vê nela tudo que Deus faz ou pode fazer. É claro que há coisas que são vistas em Deus como nele se encontram. Ora, tudo que não é Deus nele se encontra como os efeitos estão virtualmente em sua causa. Virtualmente, potencialmente em sua causa. Então, estão potencialmente em Deus. Então, Deus tem potência, Deus é ato. Mas eles estão virtualmente, como que lá, como consequência da própria existência de Deus. É isso que está dizendo aqui, né? De modo que todas as coisas são vistas em Deus como o efeito é visto na causa. É claro, porém, que quanto melhor se vê uma causa, mais numerosos serão os efeitos que se pode nela ver. Aqui nós temos uma estrutura bem matemática, né? Bem matemática, bem aliada também à ciência natural, né? Quanto melhor se vê uma causa, mais numerosos serão os efeitos que se podem nela ver. Pois quem tem um intelecto superior de um princípio de demonstração que lhe é proposto, imediatamente conhece conclusões múltiplas, o que não acontece com quem tem um intelecto mais débil, necessitando que cada coisa lhe seja explicada. Tá vendo aqui o sistema hierárquico? Olha, a gente na educação hoje, ninguém trabalha com essa ideia de pessoas que têm em si uma natureza mais débil, né? A gente claro que tem gente que tem mais facilidade com matemática, outros não. Tem os que têm mais facilidade com português, outros com geografia e etc, né? Mas todo mundo tem uma certa facilidade com alguma coisa ou com várias coisas, né? Então, acontece que o professor precisa ter meios adequados para conduzir os seus alunos. E os alunos precisam ser alunos curiosos que queiram aprender. E aí você precisa colocar o quê? Um monte de necessidades que dão prazer nos alunos pelo conhecimento. Então a gente não trabalha dentro da categoria de inferior, superior em sua natureza. Tudo bem, anjo pode ser. Em relação aos anjos, até pode ser que a gente não tenha capacidade suficiente. Mas Jesus inverteu toda essa lógica e colocou-se como ser humano, e não como anjo. Então quer dizer, aquilo que era o menor e mais humilhado de todos os seres, o limítrofe entre animal e anjo, se torna o principal. E isso traz para o ser humano uma grande responsabilidade, como essa que nós estamos vivendo hoje, que está ligada a essa questão de decisão de uma lei que não vai resolver o problema. Que é essa lei de abortamento aí que estão discutindo, esse projeto de lei, isso aí não resolve, né? Então é uma discussão que a gente tem que evitar um pouco, porque já sabe que, olha, eu vou ficar batendo boca com as pessoas à toa, porque não vai resolver o problema, vai ter um monte de mulher morrendo. Enquanto não resolver o problema da gestão familiar no Brasil, nós vamos ter problema. Certo? E gestão familiar não se resolve principalmente atacando a educação. Como assim? Ataque na educação não é atacar a educação para destruí-la, para construir cada vez mais uma educação consciente nas questões. Significa que tem que ter professores preparados para isso. O que significa que o professor tem que ganhar dinheiro. Como é que o cara vai estar preparado se ele ganha miseravelmente? Como é que ele não tem acesso a livro? Acesso a livro muito pouco. Quantos professores a gente tem que são educados, por exemplo, em Paulo Freire? Não tem. Tem que comprar por si mesmo, tem que ir atrás, tem que mas por que Paulo Freire não pode ser outras escolas? Pode, mas assim, nós temos um brasileiro, né? Se a gente pegar a escola conservadora, você vai pegar esse sistema europeu, né? Não pode ser um argentino, um chileno, boliviano, venezuelano, etc. Claro que pode, desde que seja América Latina e entenda a condição que está aqui dentro. O espelhamento norte-americano, o espelhamento europeu é que é problemático para a gente, porque as condições são diferentes. Assim, nós não acreditamos que seja alguma coisa débil no ser humano, enquanto seres humanos, mas uma necessidade de educação. Mesmo quem vem como Santa Margarida de Castelo, veio como uma deficiente, com várias debilidades, né, físicas, né, com vários fatores limitantes, ela mostrou que a santidade pode ser esplendorosamente presente em um ser humano deficitário de algumas habilidades, de algumas capacidades, como a visual, no caso dela, de locomoção, no caso dela, né? Mas não cognitiva. Se fosse cognitiva, também. A santidade pode se manifestar ali também. O amor a Deus, o amor às pessoas pode se manifestar ali também.
Então, essa questão de debilidade aqui é uma questão muito de espelhamento da Idade Média, onde tinha uma sociedade de castas. Hoje, no mundo onde você tem uma sociedade de castas absolutamente, escancaradamente escandalosa, é na Índia. Com as questões de karma e Atman que colocam as pessoas como se estivesse dentro de uma justiça, onde elas têm que pagar pelos erros de vidas anteriores, nascendo numa casta inferior, e as castas superiores têm cada vez mais direitos e deveres. Não, mas cada vez mais direitos sem deveres, enquanto que as castas inferiores têm mais deveres e menos direitos. Até que chega até a classe dos párias, onde não tem direito de nada, porque o karma deles é muito ruim e tem que pagar aquilo que eles fizeram em vidas anteriores. Ué, mas como é que você sabe? Você não tem onisciência, como é que você sabe que veio? Veio porque você nasceu ali. É por nascimento. Então, essa questão de hierarquia angelical se aplica a anjo, não se aplica a ser humano. Porque se aplicar isso no ser humano, você cria injustiça de imediato. Injustiça perante quem? Perante Cristo. Perante Cristo. Não é perante homens, perante Cristo, porque as referências nossas são a referência de Jesus, certo? Assim, aquele intelecto pode conhecer numa causa todos os seus efeitos e todas as razões desses efeitos se compreende totalmente a causa. Claro, se compreender totalmente a causa. Agora, Deus como causa ninguém compreende totalmente. Ora, nenhum intelecto criado, ó lá, pode compreender totalmente a Deus, como já foi demonstrado. Por consequente, nenhum intelecto criado, vendo a Deus, pode conhecer tudo o que Deus faz ou pode fazer. Isso significaria compreender todo o seu poder, tudo o que Deus faz. Então, nenhum intelecto criado conhece Deus totalmente e ninguém vai, então, se tornar totalmente divino por ver a essência de Deus. Compreender no sentido preciso empregado no artigo 7. Compreender o poder de Deus seria compreender Deus, pois seu poder está na medida da sua essência, infinito como ela, idêntico a ela. Mas quanto às coisas que Deus faz ou pode fazer, o intelecto conhecerá tanto mais quanto mais perfeita for sua visão de Deus. Mais perfeita a sua visão intelectiva. Vamos voltar para aquilo que nós vimos na aula de ontem? Nós temos os 3 dons teologais que todo ser humano nasce com e que deve desenvolver, que é fé, esperança e caridade. Colocando no sentido epistemológico, nós temos inteligência, compreensão e prática. Certo? Então nós temos inteligência, compreensão, que ali é a vontade, daí a esperança, né? E a prática ali é a vontade também, daí a caridade. Certo? Então fé, esperança e caridade, intelecto, compreensão e prática. Beleza? Então, quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que... Então, calma que nós não falamos da visão, né? A visão de Deus aí é por meio desses 3 dons teologais, fé, esperança e caridade. Então nós temos o intelecto, a compreensão e a prática. A prática é sempre uma prática de caridade para com Deus, que se reverte para as pessoas. Porque se não reverter para as pessoas, você está viajando, eu também. Porque a gente acaba ficando dentro de um Deus que é nosso, como diz Schleiermacher e outros, um reflexo do nosso próprio egoísmo. Né? Então tem que tomar cuidado com essa ideia. Isso fala com o budismo, né? Porque o budismo fala da questão do eu divino, que nenhum ser humano tem um eu divino. Ah, mas eu ouvi dizer que a teologia de Tomás de Aquino fala da divinização do ser humano. Divinização não no poder total, porque ela não ingressa diretamente na Trindade por substância ou por essência. Ele ingressa pela tal da luz da glória, que isso é só com Deus, portanto Deus sabe melhor, então a gente não tem como entrar. Não, mas tem como entrar na teologia da divinização, como teoria dá. Agora, na teologia da divinização, na prática, não vai dar. Por quê? Porque depende de Deus e Deus sabe o que ele faz e sei lá como é que ele intelecta as coisas, mas ele intelege as coisas porque ele não tem movimento. Eu tenho movimento, como é que eu vou explicar isso para vocês? Não consigo nem explicar para mim. Então o que é isso? Aí é que tal da fé. A fé de que isso existe, que pode acontecer. O que não é um problema para quem entende a lógica cristã, porque na lógica cristã, Maria, mãe de Jesus, foi fecundada pelo Espírito Santo sem ação de homem nenhum. Ok? Conheço o termo chamado paternogênese, que não é paternogênese. Por quê? Paternogênese é quando um caracol se autofecunda.
Ele fecunda com ele mesmo. Não é o caso de Maria. Maria teve um poder externo, o Espírito de Deus, que pede permissão para fecundar Jesus nela. Certo? E aí fecundou Jesus em um instante. Tem uns autores meio doidos de filme que colocam que Maria teve um orgasmo. É absurdo. Absurdo. Sem noção. Por quê? Temos que enquadrar isso na questão da literatura do período. Por que é um absurdo? Olha, na literatura do período nós temos deuses que sempre estupram mulheres. Eles não pedem permissão. Ou eles seduzem ou eles estupram. Na força. Caso de Zeus e outros. O que diferencia o Deus de Israel como pai de Jesus é que ele não toca na sexualidade nesse ponto. Ele não é humano. Ele não estupra, ele não seduz. Ele pede, posso, pode, pá, acabou, tá ali o neném, já era. Não há necessidade de uma doideira. E o anjo afastou-se dela e acabou. Entende? É assim, ó, é pá, pá, acabou. Então, aí gera-se toda uma questão de puritanismo, né? Não, porque a sexualidade humana é ruim e tal. Não é isso. É uma questão totalmente distinta. O que o Lucas, o evangelista São Lucas, quer colocar ali dentro é uma questão totalmente distinta daquilo que nossa compreensão pode abarcar. Não é humano o que está ocorrendo ali dentro. É Deus. Certo? E daí Maria, pá, tá grávida, acabou. Começa a sentir os efeitos de gravidez. Ah, mas é porque o sexo é sujo. Não é porque o sexo é sujo. Tanto é que no Gênesis está escrito crescer e multiplicar e preencher a terra, tá certo? Não é, o sexo não é sujo. A questão aí é outra. A questão é que não é humano. Não vem da criação. Aí tem uma extrapolação pro lado da condenação sexual. Daí é um problema da pessoa, que aí talvez a psicanálise explique, entendeu? Porque daí aí já está indo muito longe, não dá para entender, né? A condenação da sexualidade. Jesus não condenou a sexualidade, é estranho, porque quando você condena a sexualidade é sempre no ponto de vista macho-cêntrico, né? A mulher é o objeto do pecado do homem, porque é o objeto de extremo desejo. Mas nós já sabemos pelas aulas anteriores que dentro da lógica do sistema do cristianismo, o que nós temos é que a mulher e o homem foram feitos um para o outro em função da criação. E a criação é feita em causas e condições mesmo. É feito em causas e condições, portanto tem que ter feito, tem que ter sexo. Tem sexo, então faz parte da criação e não é para ser condenado. Certo? E mesmo Jesus fala, olha, a Deus, aos seres humanos isso não é possível, mas a Deus nada é impossível, né? Então a questão celibatária sempre foi um dom. A via do dom natural sempre foi a sexualidade humana. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Gregório fala aqui referindo-se à suficiência do objeto, isto é, de Deus que quando está em si, contém e faz ver suficientemente todas as coisas. Daí não se segue que quem vê a Deus conheça todas as coisas, pois não o compreende perfeitamente. Daí se segue que quem vê a Deus conheça todas as coisas, pois não o compreende perfeitamente. Tá certo? Então não conhece todas as coisas, porque não dá para compreender Deus perfeitamente, mas vê a essência dele, sem dúvida, mas não compreende ele perfeitamente de acordo com as suas capacidades. Né? Como ser criado não dá. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que quem vê num espelho não vê necessariamente tudo que vê, tudo que aí se reflete, a não ser que abarque o espelho com o seu olhar. O que ele está querendo dizer? Todo espelho é um espelho parcial. O espelho tem um espectro de reflexo. Você não tem um espelho que vê 360 graus. Nem seu olho vê 360 graus. Né? Você está vendo o que está acontecendo atrás de você agora? Nós temos um espectro visual aqui. Ó. No máximo que ele alcança é aqui. Ó, onde você coloca a mão aqui, você vê que ele vai um pouco mais do que 180 graus. Né? 180 graus estaria aqui. Né? Ele, se você recua, você vê que ele vê. Ó. Ele vai vendo. Aqui de repente sumiu. Você vê que ele vai um pouco mais do que 180 graus. Né? Mas ninguém vê 360. É isso que ele está dizendo. A não ser que abarque o espelho todo. Não dá. Não abarca. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, embora ver a Deus seja mais do que ver todo o restante, no entanto é algo maior ver a Deus, de tal modo que todas as coisas sejam nele conhecidas, do que vê-lo sem que todas as coisas, mas apenas pouca ou muitas, sejam nele conhecidas. Ora, acabamos de mostrar que a multiplicidade de coisas conhecidas em Deus segue o modo mais ou menos perfeito pelo qual vemos a ele mesmo. Então, a multiplicidade, viu que eu falei para vocês, o uno e o múltiplo,
Em Deus segue o modo mais ou menos perfeito pelo qual vemos a Ele mesmo. Mais ou menos aqui não é mais ou menos no sentido que a gente está falando mais ou menos isso, não. É mais ou menos mesmo no sentido de capacidade possível. Do intelecto humano e intelecto angelical. O mais aqui é do anjo, o menos é do ser humano. Quanto ao quarto, olá. Quanto ao quarto, deve-se dizer que o desejo natural da criatura racional tende a saber tudo o que constitui a perfeição do intelecto, a saber, as espécies e os gêneros das coisas e suas razões. Então, tudo o que constitui a perfeição do intelecto. Tomás não se furta à ação de definir, as espécies e os gêneros das coisas e suas razões. Portanto, distinção categorial, espécie e gênero, e suas razões, as suas lógicas. Portanto, pertence à perfeição do intelecto, à distinção e à lógica. Certo? Então, distinguir e ordenar. Lógica nada mais é do que ordenar, tá bom? A ordem das coisas. Então, é distinguir e ordenar aquilo que constitui a perfeição do intelecto humano e também o angelical. Distinguir e ordenar. Depois nós temos isso verá em Deus todo o que vir à essência divina. Conhecer o singular e seus pensamentos e ações não faz parte da perfeição do intelecto, e seu desejo natural a isso não tende. Tampouco, conhecer as coisas que não existem e que Deus poderia fazer. Nayara, quando for assim, você tem que desligar a câmera do Yoshi, viu? Porque me deu até vertigem aqui. Conhecer os singulares, seus pensamentos e ações, não faz parte da perfeição do intelecto, e seu desejo natural a isso não tende. Tampouco conhecer as coisas que não existem que Deus poderia fazer. No entanto, se somente Deus for visto, Ele, que é a fonte e o princípio de todo o ser e de toda a verdade, preencherá o desejo natural de saber, a tal ponto que nada mais se buscará. Então, a saciedade do desejo natural de conhecer, de ter prazer e assim por diante, só cessa em Deus. Aí se explica por que nós temos vários idosos nas praças que ficam olhando mulheres novinhas, assim, que tem, tipo, dá para ser bisneta deles, e os caras ficam sentados na praça olhando para as meninas, entendeu? Dá um nervoso quando eu vejo isso aí. Porque se é fonte de violência, além de ser fonte de violência, é um absurdo, além de ser um absurdo, fala da necessidade de ver a Deus. Né? Por quê? Porque a gente espera que a pessoa vá envelhecendo e vá adquirindo sabedoria. Mas não é o que ocorre. A pessoa não adquire sabedoria. Ela tem desejo, esse desejo natural não foi trabalhado na fase que ela está agora, eu e você. E aí quando os cabelos ficam brancos e a pele enrugada, ele continua não trabalhando, porque se trabalhar melhora. E aí fica essa loucura de gente na praça, aposentado, vendo menininha que dava para ser bisneta ou tataraneta deles, eles olhando, entendeu? É uma coisa que você olha e fala assim, cara, que coisa ridícula, entendeu? Mas o que isso mostra? Isso mostra que exige um desejo natural de conhecer e de saber e de ter prazer, que ainda não encontrou Deus e nem vai encontrar Deus se continuar desse jeito, e que precisa encontrar Deus urgentemente para encontrar a saciedade e o cessar, né? Dessa doideira, né? E assim se há de ser bem-aventurado. É o que leva Santo Agostinho a dizer nas Confissões: infeliz o homem que conhece todas estas coisas, as criaturas, e no entanto te ignora, está falando com Deus, né? Bem-aventurado quem te conhece, e ignora tudo mais. Mas quem te conhece e a todas as coisas não é. Mas quem te conhece e a todas as coisas, ou seja, quem te conhece, conhece todas as coisas, não é mais feliz em razão disso. É bem-aventurado graças a ti somente. Ou seja, ainda que a gente possuísse toda a ciência, ainda assim teria que ser uma graça de Deus. E, na verdade, no final, é uma bem-aventurança de Deus. Tá vendo? É teologia. Claro que filosoficamente a gente não consegue sustentar nada disso aqui. Né? Por quê? Porque existe um fundamento revelado aí dentro, no qual você adere pela fé. Certo? Então agora vamos para a nossa foto. Chegamos no artigo 9. Olha, está avançando, rapaz, está avançando. Vocês já estudaram comigo 260 páginas. Tirando das 20 páginas iniciais, são 240 páginas.
Vocês estão estudando comigo? Nós estamos já a um terço do caminho. Nossa, do volume um, tá bom? Desculpa falar assim, mas do volume um, tá bom? Então, mas aí vai ampliando o seu intelecto à medida que vai passando o tempo, né? E é assim, né? O ser humano é um ser humano aberto para a eternidade que vai ter que estudar mesmo, não tem jeito. Vamos tirar foto? E vamos tirar foto. Tirou, Nayara? Nayara e os mudras, né? Parece uma budista, ela faz assim. É, depois ela faz assim. Depois faz assim. Aí só falta fazer assim. Aí começa a fazer. É, tá fazendo linguagem de sinais, exatamente, Libras, né? Aliás, tem que aprender Libras, né, para se comunicar com o pessoal. Mas é isso, então. Até mais, pessoal. Tchau.